Seja muito bem-vindo. Esta é a aula número 05, Introdução à Programação Orientada a Objetos. Eu recomendo, antes de você assistir esse vídeo, que faça uma leitura desse material de aula e aí somente depois possa assistir esse vídeo. Na aula número 5, Introdução à Programação Orientada a Objetos, iniciamos falando sobre um pesquisador chamado Alan Kay. Esse pesquisador ele é da área de biologia e ele fez uma análise comparando o sistema biológico com a programação. Ele entende que um sistema biológico ele é composto por um conjunto de células, que são unidades minúsculas, que trabalham dentro desse organismo, interagindo entre si, no objetivo de fazer o organismo funcionar. Baseado nisso, Alan Kay pegou o conceito da célula e trouxe esse conceito para dentro da programação. Então ele parte do princípio que, para construirmos programas de computador, nós tenhamos que ter essas células desenvolvidas dentro da lógica de programação e a partir do conjunto de células ele possa fazer o funcionamento de um programa. Essas células recebem o nome de objeto e Alan Kay define que qualquer coisa existente no mundo é um objeto. Então, se nós pensarmos em uma cadeira, uma mesa, uma geladeira, uma televisão, tudo isso são objetos. E nós devemos olhar para esses objetos antes de construir programas que definam como esses objetos se comportam. Então vamos partir dos princípios básicos que o Alan Kay disse para programar. Primeiro, qualquer coisa existente no mundo é um objeto. O objeto pertence a uma determinada classe. E essa classe agrupa vários objetos que são similares entre si. Para explicar isso um pouco melhor, imagina comigo. Eu tenho uma classe chamada ser humano e dentro da classe ser humano eu tenho instâncias de objetos que são as pessoas. Por exemplo, João ele é uma instância da classe ser humano. Maria é uma classe, é um objeto de uma instância a partir da classe ser humano. Pedro é outra instância e assim por diante. Então entendam a classe como sendo uma generalização de um conjunto de objetos parecidos ou similares entre si. Então, se eu tenho pessoas como João, Maria, Pedro, eles pertencem a uma determinada classe que é a classe ser humano. Vamos a outro exemplo. Isso que vocês estão vendo aqui é uma cadeira. Isso é um objeto. Essa figura que você está vendo aqui é uma classe, porque ela agrupa ela ocupa objetos similares entre si. Então aqui eu tenho um objeto, uma instância denominada cadeira, e aqui eu tenho uma classe, que a gente acaba dando o mesmo nome de cadeira, em que recebe objetos que têm a mesma função, são similares entre si. Mas perceba que são cadeiras diferentes. Apesar delas terem características que são bem próximas uma das outras, por exemplo, número de pernas, se vai ter encosto ou se não vai ter encosto de braço, se vai ter assento, se não vai ter assento, se vai ter encosto de costas ou se não vai ter encosto de costas, e assim por diante. Então aqui nós temos uma generalização de um conjunto de objetos. Aqui eu tenho um determinado objeto específico. Bom, analisando esse objeto em específico, nós temos três informações importantes para ele. Primeiro, o nome desse objeto. Segundo, as características que compõem esse objeto. E terceiro, os comportamentos que estão associados com ele. Então eu tenho, essa aqui é a minha cadeira. Ela tem algumas características, como número de pernas, cor, tamanho, peso e outros mais. E ela tem alguns comportamentos, como por exemplo, eu posso me sentar nessa cadeira, eu posso arrastar essa cadeira, eu posso mover essa cadeira e assim por diante. Então percebam que as características que definem um objeto são seus adjetivos. E os comportamentos que definem esse objeto são os verbos, ou seja, são as ações que nós podemos colocar nesse objeto. Vamos fazer aqui um exemplo. Para isso, eu vou entrar em um programa denominado Diagrama Editor. Eu vou pegar esse link, vou entrar nesse site
E nesse site, ele permite eu fazer a modelagem de algumas classes. Então, por exemplo, eu vou vir aqui do lado esquerdo, vou descer essa barra de rolagem e vou procurar pelo menu UML. Nesse menu UML, eu vou procurar por um elemento chamado class. Vou pegar essa classe, vou arrastar aqui na tela e vou soltar. Aqui nós temos uma cadeira, não é isso? Então eu vou pegar essa cadeira, vou alterar o nome dele para cadeira e nós vamos colocar os seus atributos e os seus comportamentos. Bom, olhando para essa cadeira, ela tem uma cor, não tem? Então eu vou vir aqui e vou criar um atributo chamado cor. O tipo dessa cor vai ser marrom. Logo em seguida, eu tenho o peso daquela cadeira. O peso vai ser representado pelo tipo real. Ela tem uma determinada altura, que também vai ser determinado por um tipo real. Feito isso, eu vou apenas aumentar o tamanho aqui e eu consegui fazer o desenho das características que compõem aquela cadeira. Mas ela também tem os seus comportamentos. Os comportamentos são expressos por verbos, ou seja, eu vou dar um clique duplo, vou entrar aqui e vou conseguir colocar meu primeiro método, que vai ser sentar. Além de sentar nessa cadeira, eu posso arrastar também essa cadeira. E outros mais que você julgar necessário. Perceba que esta é uma forma que nós temos de modelar esse desenho que você está vendo aqui. Então aqui eu tenho um objeto real, que é uma cadeira. Eu peguei esse objeto real e transformei esse objeto real nesta classe que você está vendo aqui. Essa é a grande vantagem, o grande objetivo da programação orientada a objetos. Você sempre vai olhar primeiro para um objeto que já existe e vai diagramar esse objeto em uma classe igual eu acabei de fazer. O que você precisa para isso? Nome da classe, atributos que compõem aquela classe e os comportamentos que compõem ela. Lembrando-se que atributos são adjetivos e comportamento são verbos. Você coloca os verbos, então, na última parte desse diagrama, igual nós acabamos de fazer. E assim, nós finalizamos essa primeira parte da aula.